Bom, a partir de agora a gente fala sobre as eleições, não de 2019, como eu disse na abertura, as eleições de 2018. Vamos conversar primeiramente, daqui a pouco, com o analista político Marcelo Bastos. Primeiramente com o professor historiador Douglas Aprato Tenório. Professor Douglas, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Bem, na condição de historiador, como é que o senhor avalia essa disputa que está se vislumbrando aí entre Jair Bolsonaro, uma pessoa militar, considerado, rotulado de extrema-direita, e do outro lado, Fernando Haddad, exatamente o oposto, uma pessoa de esquerda? Olha, Flávio, na história a gente diz que um século nem sempre começa no início. Por exemplo, se diz que o século XX começou em 1912, quando houve o episódio das salvações no país inteiro e houve o episódio da queda dos maltas, né? Da oligarquia dos maltas, com movimentos, etc. Então, eu diria que o século XXI, na política brasileira, está começando agora no ano de 2018. Você já estava querendo o ano de 2019. Parece que a coisa está muito, muito preta, muito difícil, porque você já está no 2019. Então, eu acho que nós temos um quadro radicalizado, né, tumultuado, né, e é preciso exatamente que a gente tenha um pouco de serenidade na condução das coisas, todo mundo. E a gente está vendo até amizades se quebrarem, um acirramento de ambos os lados. Mas eu imagino, Flávio, que nós estamos vivendo exatamente esse século XXI no seu apogeu. O que é o século XXI? O século XXI é uma era nova, é uma era da tecnologia, da robótica, é uma era completamente diferente daquele momento e daquele tempo que eu e você e a maioria das pessoas viveram. É o tempo hoje dos nossos netos, não diria nem dos nossos filhos, de uma tecnologia, e essa tecnologia não estava ainda ligada ao fenômeno eleitoral. Então, eu imagino que hoje nós estamos vendo exatamente o começo dessa revolução tecnológica que se colocou, onde essas placas tectônicas da sociedade começam a se mover. E a política continua ainda no velho sistema, no velho esquema, as famílias, os pais, as esposas, a continuidade, um tipo de política paternalista, um tipo de política de compra de votos. Então, eu imagino que isso que começou em 2013, com aquelas manifestações de rua lá em São Paulo, que se estendeu para as outras capitais, nós estamos aprofundando exatamente esse ingresso, esse rito de passagem no século XXI. E como é que o senhor explica que falou-se muito que se esperava um candidato de centro, esse candidato terminou não aparecendo? O fato é que nessa reta final de campanha a gente está vendo, repito, dois candidatos em situações opostas, inclusive em termos de extrema, né? Extrema-direita e extrema-esquerda. Olha, primeiro houve no quadro eleitoral um quadro diferente, né? Onde você teve vários candidatos. A outra campanha você teve também a Marina, você teve também outros candidatos, mas basicamente ficou entre a Dilma Rousseff e o Aécio Neves. Então, tivemos Fernando Henrique Cardoso, sempre havia outros candidatos, mas havia mais polarização. Talvez nesse momento nós estamos vendo uma candidatura à volta do PT, que se mostra o partido mais organizado, mais aguerrido, mais estruturado. Então, em vida partidária, ele conseguiu dar a volta por cima, e temos esse fenômeno que é a candidatura do Jair Bolsonaro, que sem tempo de televisão, sem recurso partidário, portanto, né, sem partido praticamente nenhum apoiando, né? O Alckmin apostou na velha política de 8 ou 10 partidos fortes, aquele centrão, famigerado centrão, né? O PT conseguiu trair para si o PCdoB e outros partidos junto a si, e surgiu a candidatura do Ciro, que até se pareceu que seria, e ele, né, em determinado momento, e até agora ainda é um candidato competitivo, e trouxe propostas interessantes, imagino, né, e que seria talvez a questão do nosso
do nosso representante do centro, que seria o Geraldo Alckmin, que também se constitui na velha política, os partidos, isso soou muito mal. A questão do Aécio, o PSDB sai muito fragilizado, embora, né, ele ganhe alguns governos, principalmente lá em Minas, que é um colégio eleitoral grande, mas o fato é que o Jair Bolsonaro é fruto desse mundo novo, dessa movimentação da sociedade numa era tecnológica, usando as redes sociais sem recursos e o boca a boca que se estabeleceu. É uma coisa nova dentro da política. A gente viu que isso ocorreu em outros momentos, em outros países. Está vendo nos Estados Unidos, né, o presidente da República, o famoso ou famigerado Donald Trump, né, conseguiu se eleger, né, ninguém daria. Eu realmente fiquei boquiaberto. Ele, com o Twitter, né, rede social também, quer dizer, um outro estilo de vida. E aqui nós temos os casos locais, muito representativos do Rodrigo Cunha e do JHC, que já tinha aparecido antes, e agora a candidatura do Rodrigo Cunha. Então, é este fenômeno novo da era da tecnologia, do WhatsApp, do Twitter, né, do Facebook. Então, isso está chegando, a tecnologia, esse mundo novo está chegando na política, e o eleitor está dizendo, olha, eu estou atento e eu não estou satisfeito com isso que está aí, e eu quero uma coisa nova. Então, eu imagino que é esse movimento da sociedade, como se fossem as placas tectônicas, que dá essa tempestade. E crise, que na verdade a palavra crise, estamos na crise, tal, nossa, radicalizou. Não é bom essa radicalização, nós podemos, né? Nunca a radicalização é boa, mas imagino que no final a prudência, a moderação vai se chegar. E o eleitor está querendo uma coisa nova, está querendo mudança no modo de ser da política. Não é você gastar no fundo partidário essa quantia enorme que se tem, né, as mordomias do legislativo, do judiciário, isso está sendo também colocado na mesa, né? E há uma vontade enorme com relação à questão da corrupção, de ver isso atenuado, porque isso afeta. E nós temos uma coisa, Flávio, que no Brasil ninguém percebeu. Nós temos uma ascensão da classe social, e da era Lula teve algumas condições, o Bolsa Família, houve, né, aquela elevação, e nós não temos, também tem uma proletarização da classe média. Então você vê o profissional liberal, essa questão que está vendo em Portugal, está valendo em Portugal, você tem aqui no Brasil o médico, o jornalista, o engenheiro, o enfermeiro, o funcionário público, o funcionário da TV. Ele não é proletário no sentido, na acepção, mas é um proletário da classe média, porque você tem dificuldade até o médico, até o professor, tem dificuldade de honrar os seus compromissos, a dificuldade de não ter uma ascensão maior. Então, tudo isso gera um caldo de insatisfação, como a gente está vendo com relação à velha política. Como é que o senhor explicaria o PSDB praticamente fora dessa disputa deste ano, depois de tantos anos participando, e aliás o PSDB foi o único partido que conseguiu eleger um presidente 2 vezes no primeiro turno, no caso Fernando Henrique Cardoso. Como é que o senhor avalia a situação especificamente do PSDB? Olha, o PSDB, ele é um partido da social-democracia, como o PT também, né, que se colocaram, são muito juntos. Na sua fundação, Fernando Henrique esteve muito presente naquela época do final do regime militar, das campanhas diretas. Então, o PSDB não se organizou, nunca se estruturou organicamente como o PT. O PT é um partido organizado, estruturado, que faz barulho, constrói imagem, destrói imagem e faz um barulho extraordinário, e tem uma militância aguerrida. Ele tem o pessoal do PT, ele mata e morre, veste a camisa, como se diz. E o PSDB você não tem. Você teve acordos eleitorais, mas você nunca teve uma... Então, o PSDB, eu imagino que ele teve uma... E você, na política, embora é necessária a prudência, você precisa ter definição. Então, ele apoiou, né, a queda da Dilma e se agarrou ao Temer. Agora, ele disse que não é Temer, mas esteve sempre no governo o tempo inteiro. Então, você tem que definir. Então, ele passou a ser aquilo que o eleitor vê como uma velha política de conchavo, e não tendo uma estrutura organizada como o PT. E depois do episódio Aécio Neves, né, em que ficou caracterizado
todo um apoio do partido àquela velha política, ele se desgastou bastante, né? Então, o Alckmin era um candidato que poderia ser um candidato competitivo, com tudo na mão, né? 10 partidos, 8 partidos, centrão na mão, 5 maior tempo de televisão, mas não tem a militância do PT, não tem a coerência que o PT teve de ser contra, porque até por obrigação, e então chega na hora H, o eleitor diz, não vou com esse. Nessa comparação PT-PSDB, há de se dizer que o PSDB tem as suas brigas internas e essas brigas vão até, pelo menos nas últimas eleições, vão até a eleição. O PT Sim. não briga, mas na hora da eleição... Mas isso é que o partido organizado deve fazer, você tem que se enquadrar e fazer. Agora, o que nós estamos vendo é exatamente, como eu disse, esse fenômeno novo na política brasileira, né? O fenômeno da revolução tecnológica chegando, do WhatsApp. As pessoas sabem tudo hoje de manhã, não precisa que alguém diga. As pessoas estão no seu ciclo de WhatsApp, estão no seu Twitter, estão no seu Facebook, estão vendo as coisas acontecerem. Muitas vezes até mentirosas, fake news, né? E a gente precisa ter muito cuidado com o que vem nas mensagens da tecnologia, esse é um dos perigos. Mas, de qualquer forma, o eleitor, a pessoa, o cortador de coco na praia, o jornaleiro que vende o jornal, o cara que está na banca do jornal, a pessoa que vende frutas, todo mundo tem seu celular. E o celular está sabendo das coisas. Muitas vezes, essas notícias são manipuladas. A gente vê manipulação muito grande e é preciso um cuidado enorme. Então, eu imagino que o século XXI começou na política brasileira agora, né, nesse momento, com a entrada de um ator novo, que é a tecnologia, e que a política tradicional, que continua ainda, os filhos, os netos, as mulheres, os bisnetos, tal, continua, mas que isso está erodendo. O fenômeno JHC e o fenômeno Rodrigo Cunha mostram que há um espaço, a sociedade está apresentando coisas novas aí, né? Professor Douglas, essa polarização entre extremos, Sim. Né, o PSL e o PT, Sim. Essa polarização é boa ou é ruim para a democracia? Olha, é boa no sentido de que está havendo uma mobilização. O pior é a apatia, né? A apatia, o desinteresse com a política, isso é muito ruim, né? A gente tem isso aí só nas ditaduras que se tem uma apatia muito grande pela política e as pessoas não querem. Eu vejo bom por esse lado das pessoas estarem mobilizadas e ter a direita, e ter a esquerda, e ter o centro. A gente está vendo que agora já aparece, eu sou de centro, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu acho que isso é interessante. Acho ruim essa radicalização, né? O eleitorado quer mudança no país, quer ter educação de qualidade, quer ter hospitais atendendo bem, quer ter segurança de sair nas ruas, quer ter projeto de desenvolvimento. Então, isso é esquecido para você estar nos acordões, nos conchavões, né, de fazer e planos para o país. Agora, o país não pode ficar à mercê de mágicos e de figuras messiânicas. O país precisa de projetos, o país precisa de melhoria das classes mais pobres, inclusão social, da classe média proletarizada, né, que é uma parte disso, e ter uma ação do Estado forte em áreas vitais. Então, você precisa sair com segurança na rua, você sair nas ruas com segurança, né? Tá em casa em segurança, você precisa de uma escola de boa qualidade, você precisa de um hospital que atenda as pessoas, né? Você precisa de emprego. Então, tudo isso é um quadro econômico difícil, nós estamos num quadro recessivo, num quadro também social muito desgastado, mas eu acho que o problema maior é exatamente a questão moral. Muito embora não seja um arauto do moralismo, eu acho que perigoso também o moralismo, mas é preciso que a gente tenha um patamar de conduta, de adequação do líder político, que ele é exemplo. O líder político, o político é um exemplo. O governador, o presidente da República, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, eles são exemplo para a sociedade, exemplo para os nossos filhos, para essa geração. E precisa exatamente ter projetos para melhorar essa qualidade. O Brasil precisa de exatamente um pacto como houve na Espanha, um pacto de harmonia entre os partidos durante um certo tempo, né, com projetos definidos, para que se saia dessa exacerbação de conduta, né, que pode gerar muitas consequências imprevisíveis. Mas a crise
segundo os gregos, né, o termo crise, é exatamente dessa reflexão para harmonizar conflitos. E a gente já teve muitas crises. Aqui no Estado, várias crises, e no país, diversas crises. E, com certeza, nós poderemos sair dessa situação para melhor ou pode piorar com consequências imprevisíveis se essa exacerbação se der de ambas as partes. Bom, na reta final de campanha, um dos líderes do PT, o ex-ministro José Dirceu, deu uma declaração que gerou muita repercussão. Sim. Disse ele que se o PT não ganhar a eleição pelo voto, vai encontrar uma maneira de conquistar o poder de qualquer forma. E aí? Olha, muita gente diz, faz declarações de ambos os lados inadequadas, inoportunas e absolutamente irresponsáveis. Então, eu acho que cada um sabe onde anda e eu torço para que haja moderação, que haja serenidade. Agora, o país é muito grande, muito complexo, para que a gente possa ver aqui experiências, digamos assim, de radicalização, tanto de um lado como de outro. E aí é que entram os homens de boa vontade, as pessoas que querem um destino bom para o país, para o Brasil, né? Que declarações, que tem muitas, as declarações estão aí, tanto do lado do Bolsonaro como do lado do Haddad, do Lula, né? E a gente tem que estar exatamente, as pessoas que têm um mínimo de sensatez, de racionalidade, isso não é neutralidade política, não existe neutralidade política, é você exatamente ver o que é melhor e o que é pior para o país. E aí a gente vai apostar no melhor e nunca apostar no pior. Bem, Michel Temer assumiu o mandato, era vice-presidente, assumiu o lugar de Dilma Rousseff, e havia uma expectativa, até certo ponto, positiva, pelo fato de ele ser, primeiramente, um jurista, em segundo lugar, experiência política muito grande, pessoa que foi 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, mas na prática ele não se mostrou, digamos assim, um estadista, não se mostrou uma pessoa sequer moderada. Ele tomou algumas atitudes meio atabalhoadas, às vezes decidia uma coisa de manhã, de tarde já modificava. Enfim, eu lhe pergunto, qual o papel que está reservado na história para Michel Temer? Olha, vai sair com uma rejeição terrível, incrível, né? Tentou fazer algumas reformas e fez de forma atabalhoada, não mudou absolutamente nada em termos... eu acho, sabe, Flávio, hoje, que, na verdade, aquela destituição da Dilma talvez tenha sido um grande erro do Temer e do bloco da oposição, né? E eu acho que está aí a resposta, porque você criou alternativas, outras no momento da tecnologia, no momento do mundo da robótica, etc. Então, você tirou e criou aquelas expectativas. Aí é o perigo exatamente de você criar falsas expectativas, de mágicas e de soluções miraculosas, né? Porque para você ter a cura do país, você tem que ter sempre também atitudes firmes, atitudes definidoras, né? E você tem que exatamente procurar harmonizar o país, você não pode dividir o país. O país ele não pode ser palco de divisões existentes, o país tem que seguir como, né, uma nação, como um povo. E então eu imagino que essas atitudes radicais, essas atitudes extremadas, elas constrói um fosso entre as pessoas. Eu vejo muita gente, até amizades e família, você ter divisões. Claro, e aí um fica acusando o outro. E aí não vamos colocar que fulano é demônio e o outro é anjo, né? Não existe isso na política. Existe um profundo descontentamento da população com o que está aí, com a velha política, com esta política tradicional. Essa traduzência de conchavos, de arranjos, essa política de colocar, lotear os cargos públicos, né? De servir-se do cargo público e não servir ao público. E aí nós estamos, nesse momento, como entrando no século XXI, com um mundo de instrumento em que a população, talvez voltando para a velha Grécia, onde as pessoas votavam tudo na praça, e então hoje você vota pelo celular. E vai chegar o dia que se vota no celular, né? Que você vai se fazer tudo. A gente está vendo o admirável mundo novo que o Huxley previu lá há muito tempo lá atrás, a gente está vendo tudo aí. Então, a população que tinha
votava, ia na urna, escrevia o nome, e o cabo eleitoral mandava assinar, já mudou o voto. Você tem a questão da opinião, de saber de tudo que acontece. Hoje a gente está sabendo tudo que acontece, que morreu a Ângela Maria ontem, que já se enterrou, que o tsunami da Indonésia, a gente está sabendo da aldeia global toda. E está sabendo também do que acontece no mundo da política, né? Mais cedo ou mais tarde, tudo que se faz é esclarecido. Então, existe uma revolta da população brasileira, do povo brasileiro, como existiu também lá nos Estados Unidos, e o Trump foi, né, o desemprego, lá a questão que a globalização implica isso, né? No desemprego que vai ter, a robótica e a tecnologia faz isso. E então precisa de um Estado regulador, de um Estado que exatamente ele veja, né, as metas estratégicas do país, que são, né, no Estado e no país, e que a população se beneficie. E que esses escândalos passe a não ser mais o geral. Né? Eu sei, todo dia você tem um escândalo. Você tem um escândalo hoje de manhã, quando é à tarde tem outro e à noite tem outro. Você já esqueceu da manhã, aí no outro dia também. Então a população quer um tipo novo. Daí porque estão surgindo essas figuras novas no quadro político brasileiro e no quadro político do Estado. Ok, muito obrigado ao professor Douglas Prata Tenório pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta falando de política. Nosso entrevistado, o analista político Marcelo Bastos.